Estamos de volta com a segunda parte do nosso módulo 3 de Química Geral, frente 1, cujo assunto é ligações químicas. E nós já estudamos a primeira parte desse módulo, onde nós vimos ligações iônicas formadas principalmente entre um metal e um não metal. Agora nós vamos ver uma ligação iônica formada entre um metal e o hidrogênio. Vamos ver como é que se formam essas ligações iônicas entre metais e hidrogênio. O hidrogênio está na família 1, não é um metal alcalino. O hidrogênio não é um metal, não tem tendência de perder o seu único elétron. Ele só tem um próton e também um elétron no estado fundamental. A configuração eletrônica dele é um S1. Ele não tende a perder esse elétron, para ficar sem nenhum elétron. Ele tende a ganhar um elétron e adquirir a configuração eletrônica do gás nobre hélio. Então, o átomo de hidrogênio tende a receber um elétron, ficando assim com a configuração eletrônica igual ao do gás nobre hélio. O átomo de hidrogênio ganha um elétron e se converte em um ânion, que é o H-. Então, não tende a formar cátion para formar uma ligação iônica, mas sim um ânion. Então, vamos ver aí um sal, que é o hidreto de lítio. Na verdade, é um hidreto, né? Nós vamos estudar essas funções inorgânicas, ácidos, bases, sais, óxidos. Depois vamos estudar outras funções, como os nitretos, os hidretos, os carbetos. Então, isso é um hidreto, é um composto iônico. Existem, nesse caso aí, o hidrogênio não vai ficar com a carga +1, mas sim com carga -1. Vamos ver isso, formação do hidreto de lítio. O lítio, ele tem 3 prótons e 3 elétrons, o número atômico dele é 3. Ele tem configuração eletrônica 1s2, 2s1, só tem um elétron na camada de valência. Vai perder esse um elétron do subnível 2s1, vai se transformar no cátion Li+. Tinha 3 prótons, continua com 3 prótons. Tinha 3 elétrons, agora só tem 2 elétrons, um S2. Ele adquire a configuração eletrônica do gás nobre hélio. E o hidrogênio, que tem um próton e um elétron, um S1, ele vai ganhar um elétron para ficar com a configuração eletrônica também do gás nobre hélio, um S2. Era um átomo neutro, agora se transforma no ânion, no H-. Um próton continua com um próton, um elétron, agora tem 2 elétrons na camada de valência. Então, nós teremos agora um composto iônico formado entre um metal e o hidrogênio. Li mais H-. Está aqui a fórmula iônica, o íon fórmula, hidreto de lítio. Está aqui a fórmula iônica, o íon fórmula, agora mostrando as cargas, Li mais H-. E aqui a estrutura de Lewis, ou fórmula eletrônica desse composto. Li mais H-. O hidrogênio está com 2 elétrons na camada de valência, semelhante ao gás nobre hélio. O hidreto de lítio é um composto que eu tenho certeza que você possui algo que tem hidreto de lítio. Se você tem um celular, a bateria do seu celular é de hidreto de lítio, de íon lítio. É um hidreto de lítio. São baterias bastante modernas com um desempenho muito bom. Nós vamos estudar isso no módulo lá na frente, no módulo de pilhas. Então, resumindo, nós vimos 2 possibilidades para uma ligação iônica se formar. Entre um metal e um ametal, que é o caso mais comum, não tenha dúvida, NaCl, metal e ametal. Fluoreto de cálcio, CaF2, metal e ametal. Mas tem também um outro tipo de ligação iônica importante, que é entre metal e hidrogênio, que vai formar uma função química. Aqui são sais, cloreto de sódio, fluoreto de cálcio, e aqui é uma função química chamada hidreto, ok? Hidreto de lítio, hidreto de sódio. Nos hidretos, o que caracteriza os hidretos, nesse caso, os hidretos metálicos, é que o hidrogênio está com carga -1, Li mais H-, Na mais H-, ok? Muito bem, então tá aí os 2 tipos de ligações iônicas entre metais e ametais, entre metal e hidrogênio. Nós vamos fazer agora um aprofundamento, na verdade são 2 aprofundamentos que eu vou fazer, para finalizar a parte de ligações iônicas e a gente começar ligações covalentes.
A primeira é uma parte termoquímica, termodinâmica da coisa, mostrando por que realmente é favorável dois átomos neutros, como o sódio e o cloro, se juntarem para formar o NaCl, o cloreto de sódio. Então é necessário entender as mudanças de energia que acompanham as formações dos íons e as suas interações. Para o sódio perder um elétron, é energia de ionização. Energia de ionização é a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. A energia de ionização do sódio é mais 494 kJ por mol. Então precisaria absorver 494 kJ para tirar um elétron de um átomo de sódio isolado. Já a afinidade eletrônica do cloro, a afinidade eletrônica, no caso do cloro, é uma energia liberada. É uma energia liberada quando o átomo de cloro recebe um elétron no estado gasoso. Quando o cloro receber esse elétron, ele libera 349 kJ. Então veja, para arrancar o elétron do sódio, absorve 494. Para o cloro receber o elétron e se transformar em cloreto, que é a afinidade eletrônica, libera 349. Só olhando para isso aí, você ainda não consegue explicar por que a formação do cloreto de sódio ela é termodinamicamente favorável. Por quê? Porque até agora está absorvendo mais energia do que liberando, né? Se a gente somar essas duas etapas, né? Aqui o átomo de sódio vai perder um elétron para se transformar no cátion de sódio no estado gasoso. Como é o nome dessa transformação? Retirar um elétron de um átomo de sódio no estado gasoso, energia de ionização, absorveu 494 kJ. Agora um átomo de cloro vai receber um elétron para se transformar no cloreto, como é o nome, afinidade eletrônica. Só que só libera 349. Pela lei de Hess, que você soma essas duas reações e soma as energias envolvidas, né? Então eu vou ter, cancela um elétron com um elétron, Na gasoso mais cloro gasoso, produzindo Na mais gasoso e Cl menos gasoso. A variação de energia não é exotérmica, é endotérmica. Há uma absorção de 145 kJ por mol. Então, se você quisesse explicar a formação do cloreto de sódio baseado só na energia de ionização e na afinidade eletrônica, você não conseguiria. Porque, afinal de contas, a variação de energia está sendo positiva. Então, Alexandre, o que é que ainda está faltando aí para que realmente essa formação da ligação de cloreto de sódio seja exotérmica, aconteça liberando energia, portanto, levando a um estado de maior estabilidade? Falta uma coisa. Aqui o Na+ e o Cl- estão gasosos, portanto, separados um do outro. Falta eles se juntarem e formar o cloreto de sódio sólido. Agora o retículo cristalino. Então está faltando ainda uma terceira etapa, que é a que eu vou acrescentar agora. E como ela vai ser bastante exotérmica, e finalmente a soma dessas três etapas da energia de ionização, da afinidade eletrônica e da formação do NaCl, agora no estado sólido, é que nós teremos um fenômeno exotérmico. A contribuição que falta, ela é chamada de atração coulombica, ou seja, é uma força de natureza eletrostática que existe entre os íons de cargas opostas no estado sólido. Quando os íons de sódio e cloro se juntam para formar um sólido cristalino, a atração mútua libera uma grande quantidade de energia, que seria essa energia aqui, ó. Nós tivemos lá a soma daquelas duas etapas, que resultou no átomo de sódio gasoso e o átomo de sódio de cloro gasoso, desculpem, se transformando no cátion Na+ e o ânion cloreto, ambos gasosos, e houve uma absorção de 145. Só que agora, quando esses íons gasosos vão se juntar para formar o sólido cloreto de sódio, há uma liberação de 787 kJ por mol. Portanto, o ΔE, variação de energia, de menos 787 kJ por mol. Quando eu somo as etapas, cancela Na+, Cl-, sobra sódio, cloro, se transformando agora no NaCl sólido, e aí somando essas duas energias, dá uma liberação total de 642 kJ. Agora sim, pegando três etapas, a energia de ionização, a afinidade eletrônica e essa força eletrostática forte, que é uma força de atração coulombica, somando as três, eu tenho um fenômeno exotérmico. Portanto, se há liberação de energia, eu origino um composto mais estável, com menos energia. Eu posso somar as três etapas individualmente, né?
Aqui a primeira etapa, energia de ionização, retirar um elétron do átomo de sódio, endotérmica, mais 494 kJ. Eu posso adicionar um elétron ao átomo de cloro, transformando no cloreto, que é a afinidade eletrônica, exotérmica, menos 349 kJ. E agora os íons Na mais gasoso e Cl menos gasoso vão formar o sólido cristalino, cloreto de sódio, exotérmica, a uma liberação de 784 kJ. Somando as etapas, cancela o elétron, cancela o Cl-, o Na+, fica sódio e cloro gasoso, se transformando em NaCl sólido, e aí somando mais 494, menos 349, menos 787, dá menos 642 kJ por mol. Essa é a energia liberada quando você tem a formação do cloreto de sódio. Então aí, um aprofundamento mostrando o aspecto termoquímico da coisa. A energia de ionização endotérmica, a afinidade eletrônica exotérmica, no caso do cloro, se convertendo em cloreto, e a formação da ligação iônica, onde íons gasosos se transformam no cloreto de sódio sólido. Tivemos aí, portanto, 787 nessa última etapa e menos 642 kJ por mol a energia liberada na ligação como um todo. Quando uma ligação iônica se forma, a energia realmente abaixa se a atração entre os íons é maior do que a energia necessária para fazê-los. Ou seja, se na prática vai haver mais liberação de energia do que a absorção. A principal contribuição energética é a energia de ionização do elemento que fornece o cátion. Por isso que, em geral, os compostos iônicos têm que ter metal, porque um metal tem uma energia de ionização baixa. A energia necessária para arrancar o elétron de um metal é baixa. Se fosse para arrancar um elétron de um ametal, essa energia seria tão grande que o processo como todo seria endotérmico. Então, por isso que a ligação iônica envolve metais. Geralmente, somente os elementos metálicos têm energia de ionização suficientemente baixas para que a formação do cátion possa ser energicamente favorável. A grande maioria dos casos são cátions metálicos. Tá bom? Vamos para um aprofundamento número 2, ainda sobre ligações iônicas, e que nós vamos, com isso, finalizar as ligações iônicas. Então veja que, mais uma vez, é uma particularidade do nosso curso. Nós estamos estudando os conteúdos com bastante profundidade e fazendo os aprofundamentos, vendo os detalhes necessários para que você realmente fique sabendo tudo daquele assunto. Vamos falar um pouquinho sobre energia de rede. Energia de rede cai demais. Até uma prova a nível de Enem, até IME e ITA, nós encontramos questões de energia de rede. A energia de rede, é o que eu vou representar por rede, é a energia liberada na formação de um mol de um composto iônico sólido cristalino quando os íons se combinam em fase gasosa. Em outras palavras, a energia de rede seria a energia, nesse caso, liberada para pegar o cátion gasoso de sódio e o ânion gasoso de cloreto, juntar os dois para formar o sal cloreto de sódio. Nesse caso, a energia liberada, que eu posso chamar de energia de rede, é menos 786 kJ por mol. Energia de rede tanto pode ser raciocinada a nível de energia liberada como energia absorvida. Energia liberada é quando os íons gasosos se juntam para formar o sal. Energia absorvida é quando é a reação inversa. É quando eu parto do sal e vou separar esses íons para formar os íons gasosos. A energia agora é a mesma em módulo, só que agora a energia absorvida é mais 786 kJ por mol. Então a energia de rede, nesse caso, é a energia absorvida na quebra de um mol de um composto iônico sólido cristalino, formando íons na fase gasosa. Geralmente eu me refiro mais à energia de rede como energia necessária para separar os íons de um sólido cristalino, ok? Mas em módulo é o mesmo valor da energia envolvida para juntar esses íons formando um sólido cristalino, tá bom? Eu vou raciocinar mais como sendo um fenômeno endotérmico. Energia necessária para separar um mol desses íons. A energia de rede não é possível de ser medida diretamente. Dá para medir usando lei de Hess, termoquímica, você vai estudar na fisicoquímica. É possível calcular a energia de rede usando os princípios da lei de Hess,
usando um ciclo muito famoso, muito conhecido como ciclo de Born-Haber, para calcular as energias de rede. Hoje em dia, existem tabelas com a energia de rede de todos os compostos, notadamente nos compostos iônicos, né? A energia de rede do óxido de magnésio, no caso aqui está sendo a energia liberada, né? Podia ser uma energia absorvida, basta trocar o sinal. 4.050 kJ por mol. E do fluoreto de sódio, 926 kJ por mol. Vamos imaginar os dois valores positivos. Veja, é mais difícil separar os íons, né, do óxido de magnésio do que os íons do fluoreto de sódio. Isso tem uma razão? Tem. Nós vamos já ver que a energia de rede depende de duas coisas. Do tamanho do íon. Quanto menor o íon, mais próximas estarão as cargas, mais difícil vai ser separar, maior energia de rede. E a carga. Cargas maiores se atraem mais difícil separar. No caso do fluoreto de sódio é mais 1 menos 1. No caso do óxido de magnésio é mais 2 menos 2. É muito mais difícil separar íons com carga mais 2 menos 2 do que íons com carga mais 1 menos 1. Essa já é uma explicação inicial, porque é que a energia de rede do óxido de magnésio em módulo é tão maior do que a energia do fluoreto de sódio. Sempre para comparar energias, a gente compara em módulo. A energia de rede do óxido de magnésio é maior do que a do fluoreto de sódio. Tanto faz o valor negativo como positivo. Não interessa, tem que olhar em módulo. O sinal negativo é só para dizer que a energia é liberada. O sinal positivo é só para dizer que a energia é absorvida. O raciocínio tem que ser em módulo. Então a energia de rede depende da carga dos íons e do tamanho dos íons. Existe aqui essa relação, que a energia da ligação iônica é a constante. Essa constante vale 8,99 vezes 10 a nona joule metro por coulomb ao quadrado. K1, Q1 e Q2, né, são as cargas das partículas e D a distância. Então, quanto maior a carga, maior a energia de rede. Quanto menor a distância, portanto, menor o raio, maior a energia de rede. Por essa relação, dá para a gente perceber isso claramente. Eu coloquei isso, ó. A energia de rede. Quanto maior a carga dos íons, maior a energia de rede. Maior a carga dos íons, Q1 ou Q2, maior a energia de rede. Quanto menor a distância entre os íons, ou seja, menor o raio iônico, quanto menor a distância, quanto menor o raio, maior a energia de rede. Tá bom? Então a energia de rede varia de modo direto com a carga e de modo inverso com o raio iônico, com a distância entre os íons. Como eu disse, essa energia de rede ela não pode ser calculada diretamente, mas pode ser calculada de modo indireto pelo ciclo de Born-Haber, usando o princípio da termoquímica, lei de Hess. Olha aqui, ó, fluoreto de lítio, cloreto de lítio e iodeto de lítio. A energia de rede está diminuindo. Por quê? Porque o raio está aumentando. Isso aqui é a família 7A, família 17. Ó. Fluo, cloro, iodo. Né? Se o raio aumenta, a energia de rede diminui. Ó. 1030, 834, 730. Aqui do mesmo jeito, não é só com o lítio não, também com sódio. Fluoreto de sódio, cloreto de sódio, brometo de sódio e iodeto de sódio. Está aumentando o raio, fluo, cloro, bromo e iodo. Nós estamos descendo na tabela periódica, pois está diminuindo a energia de rede. 910, 788, 732, 682. Aqui também com potássio, fluo, cloro, bromo e iodo, veja que vai diminuindo, tá bom? E aqui também com o césio. Observe do óxido de magnésio, do óxido de cálcio. Por que diminuiu? Do óxido de magnésio para o óxido de cálcio. Família 2A. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio. Família 2A. Agora eu estou mudando o cátion. O ânion é o mesmo. Né? Aqui eu estava mudando o ânion. Agora o ânion é o mesmo, é o oxigênio 2-. Estou mudando o cátion. Magnésio, cálcio, estrôncio. Família 2A. Como eu vou descendo, vai aumentando o raio. Como vai aumentando o raio, vai diminuindo a energia de rede. 3.795, 3.414, 3.217. Veja que, em geral, aqueles valores lá, né, ó, são maiores do que esses, porque agora nós estamos trabalhando com compostos com carga maior, né, carga mais 2, tá bom? Por isso que aumentou a energia de rede. Ok. E aqui, mostrando para você como é que a energia de rede é calculada, pelo famoso ciclo de Born-Haber, onde nós temos várias etapas com energias conhecidas. Aí, usando a lei de Hess, dá para descobrir uma etapa cuja energia é desconhecida. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui cada etapa dessa e a reação e dizendo o que ela representa. Aqui nós temos o quê?
essa primeira etapa, eu tenho sódio sólido se transformando em sódio gasoso. É a única coisa que muda, né? Sódio sólido se transformando em sódio gasoso. O meio de Cl2 não muda nada. Como é que seria o nome desse fenômeno? Sódio sólido se transformando em sódio gasoso seria o calor de sólido para gasoso, sublimação, né? Passar direto de sólido para gasoso. Então aqui seria o calor de sublimação do sódio, que é essa etapa aqui, tá certo? Essa etapa aqui, ó, que é essa daqui, ó, nós vamos estar também na termoquímica, é o calor de formação do NaCl. Calor de formação, você usa substância simples para formar um mol da substância que você quer. Para formar o NaCl, você precisa de um sódio no estado sólido e meio mol de Cl2 no estado gasoso. Então isso a gente chama de calor de formação do NaCl. É isotérmico, ó, menos 411. Então está aqui essa etapa, que é isotérmica, menos 411 kJ, como é o nome dela. Se quiser, você pode ir anotando aí. Calor de formação do NaCl. Se você vai ver na termoquímica, formar um mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Geralmente os calores de formação são isotérmicos. Segunda etapa aqui, ó, calor, vamos dizer que é o ΔH de sublimação do sódio, né? O sódio passou de sólido para gasoso, endotérmico, 108 kJ. Agora, o que foi que aconteceu daqui para cá? Ó? Não mudou nada no sódio, mas a molécula de Cl2 se transformou no cloro. Você quebrou a ligação Cl2 para transformar-se em átomos de cloro. Veja, meio Cl2 se transformou em Cl. Cl2 é uma molécula, agora Cl é um átomo. Então você quebrou a ligação entre os átomos de cloro. Isso a gente chama de energia de ligação. Então, não é energia de ligação a definição em si, porque energia de ligação é para 1 mol. Isso aqui foi só para meio mol, mas o nome do processo é energia de ligação. Foi quebrada a ligação da molécula de Cl2 produzindo cloro. Você vai estudar isso na termoquímica, porque isso é um assunto da termoquímica, o ciclo de Born-Haber. Né? Quebrar a ligação é um fenômeno endotérmico, mais 122. Energia de formação, exotérmica. Calor de sublimação, endotérmico. Energia de ligação, endotérmica. E agora, o que foi que aconteceu daqui para lá? O sódio se transformou em Na+, tirou um elétron do sódio. Como é o nome? Energia de ionização, que eu representei ali por I1. Energia de ionização está aqui a energia de ionização do sódio. O Na se transformou em Na+, perdendo um elétron. Energia de ionização endotérmica. Ok? Vamos agora, o que foi que aconteceu daqui para cá? Ó. O cloro se transformou em cloreto. Afinidade eletrônica. O cloro ganhou um elétron e se transformou em cloreto. Libera 349. Então veja bem, ó. Esse valor eu sei quanto é. Menos 411. Em módulo, 411. Vamos botar tudo em módulo. 411. Aqui 108, 122. Aqui 496. Aqui 349. Pessoal, se eu sei esses valores daqui para cá, e se esse valor daqui para cá, dá para saber essa diferença aqui? Dá. A rigor, some tudo. Some tudo considerando os valores, né? Se você somar tudo, 108, 122, 496, menos 349, mais 411, né? Vai dar 788 kJ. Então a energia de rede, que é essa diferença aqui, se você quiser, você pode fazer assim, ó. Soma esses, colocando todos positivos. E soma com esses, colocando negativo. O que sobra, é lógico que o valor positivo é maior do que o valor negativo. O que sobra dá mais 788. Mais 788 é a energia de rede endotérmica, para separar os íons. Se você colocar menos 788, ou menos energia de rede, seria a energia de rede exotérmica. A energia de rede para formar o sal a partir dos íons separados, ok? Então, isso é termoquímica, esse é o famoso ciclo de Born-Haber. Aqui agora é para o cloreto de potássio. Vamos lá, bem rapidinho. Afinidade é energia de ligação, né? Desculpem. Nesse caso, o K e o meio Cl2 para formar o KCl é calor de formação, só que aqui ele colocou positivo. Então está sendo o contrário do calor de formação. Porque calor de formação é substância simples, formando um mol de uma substância composta. Seria menos 437. Para facilitar o cálculo, ele bota o contrário, mais 487. Aqui, para passar de potássio de sólido para gasoso, sublimação, mais 89.
Aqui, para transformar a molécula de cloro em átomos de cloro, energia de ligação. Aqui, para passar o potássio para K+, energia de ionização. Todos esses valores são endotérmicos. Vamos lá ver se você entendeu como é o nome dessa reação. É o contrário do calor de formação. Sublimação do potássio. Energia de ligação da molécula de Cl2. Energia de ionização. Aí agora, para transformar o cloro em cloreto, afinidade eletrônica, menos 349. Soma esses valores positivos com esse valor negativo. Somando tudo, isso aqui que sobra deu mais 711. Mais 711 não é essa seta descendo, é uma seta subindo. Né? Mais 717. Mais 717 é a energia de rede endotérmica. A energia de rede necessária para separar os íons cloreto de potássio. Né? Se for descendo, como está aqui, uma seta grande, não seria mais 717. Seria quanto? Menos 717 kJ. Então não interessa o sinal. A energia de rede pode ser positiva ou negativa. O que interessa é que se for uma seta descendo, é menos 717. Se você colocar a seta subindo, é mais 717. Então é assim que a gente calcula a energia de rede. E agora você sabe que a energia de rede, ela varia de modo direto com as cargas e de modo inverso com o raio iônico. Está aqui a reação de formação do cloreto de sódio. Você forma um mol do composto a partir de substância simples no estado padrão. 1 mol de sódio, meio mol de molécula de Cl2. Esse calor de formação é isotérmico. Ele libera 410,9 kJ. Isso pode ser feito no laboratório. Você tem aqui gás cloro, que é meio que amarelo esverdeado. E aí você vai colocar aqui pedacinho de sódio dentro. Assim que você coloca, já começa a formar uma reação que libera tanto calor, tanta energia, que é a formação aí, a liberação dessa luminosidade, formando o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, a partir dos átomos de sódio e da molécula de Cl2. Finalizamos tudo o que você precisaria saber sobre energia de ligação. Finalizamos a segunda parte da nossa aula. Voltamos já já para a gente começar o segundo tipo de ligação, que é a ligação covalente. Até daqui a pouco.